Olá, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar um dos capítulos mais difíceis do livro de Apocalipse, que é o capítulo 13. Estudamos no último vídeo o capítulo 12, onde tratou da luta entre a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus, representada pela mulher, contra o dragão. E nós vimos que após a mulher dar à luz, que foi a nação de Israel, que deu à luz ao Messias, a Jesus, e quando após os judeus passarem o bastão para os gentios através da igreja do Senhor Jesus Cristo ser formada por gentios e por judeus, e estes se formaram os descendentes da mulher, formando assim a igreja do Novo Testamento. Então nós vimos que essa igreja, ela vai ter um período aqui na terra de 1240 dias, 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, que corresponde à primeira metade da última semana, que vai da Assunção de Jesus até a sua vinda. Da sua assunção até a sua vinda é a última semana de Daniel. Só que essa última semana de Daniel, ela vai ser dividida, porque a primeira metade da última semana vai ser para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa era onde nós estamos vivendo, porque começou há 2000 anos atrás, quando Jesus foi ressuscitou, foi assunto ao céu, sentou-se no trono. A partir daí, o cavalo branco disseminou o evangelho, e aí formou-se a igreja do Novo Testamento, e essa igreja ela vai estar vindo até hoje, aos nossos dias, mas vai chegar um período onde esse período ele vai terminar, até ser alcançado as últimas pessoas que vão ser alcançadas, que vão ser seladas pelo Espírito Santo. Então, após isso, começa a última metade da última semana de Daniel. Então, é nessa última metade, que também corresponde a 42 meses, 1360 dias, ou 3 anos e meio, essa metade, sendo que vai ser abreviada, porque o próprio Evangelho de Jesus diz lá em Mateus que os tempos serão abreviados, e é nessa segunda metade que esse tempo vai ser abreviado, e é nesse tempo onde vai surgir esse capítulo 13, onde nós vamos estudar. É um período onde vão se levantar aliados do Satanás, aliados do dragão, para matar, para vencer a igreja do Senhor Jesus. Então vamos começar a ler o capítulo 13. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, amado Deus, querido Deus, obrigada por mais este dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de eu estar aqui levando a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, este capítulo que é tão difícil de interpretação, mas com a tua ajuda, Senhor, eu posso ensinar, interpretar e falar a respeito desse capítulo, Pai, para que as pessoas que possam ouvir esse vídeo venham a ter entendimento do que vai acontecer, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, abençoa-nos, ó Deus, neste dia, e que o Senhor nos encha com a tua unção, Senhor, com a tua graça. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vou ler o capítulo 13, diz assim: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veio uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou
seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então eu vou ler até aqui, depois eu continuo. Você, se tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia e continue me acompanhando na leitura dessa palavra, para você entender o que significa essa linguagem, que é uma linguagem em forma de símbolos, né? Uma linguagem alegórica, que nós temos que ter a interpretação para podermos entender o que significa a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus aqui, quando João ele tem uma visão, e ele diz que vi emergir do mar uma besta. Aqui nós vamos ver os principais aliados do dragão, porque o dragão ele vai levantar pessoas nessa terra que serão seus aliados para fazerem o mal aqui nessa terra, principalmente contra os filhos de Deus. E aqui João vê emergir do mar. Então, emergir do mar, o mar representa as nações ou a sociedade humana. Lá em Isaías 57:30, ele diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não pode se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Lama e lodo. Está escrito lá em Isaías 57:20. Aqui também, nós vemos em Isaías 65, diz assim: mas os perversos, não, em Isaías 57:20, é isso que diz. Mas os perversos são como o mar agitado, que não pode se aquietar. Lá em Jeremias também, ele fala também sobre esse mar, que a Babilônia estava sobre o mar. Ele diz assim: como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações, o mar é vindo sobre a Babilônia, coberta está com o tumulto das suas ondas, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Isso, Jeremias estava falando sobre a Babilônia e comparando a Babilônia e os moradores da Babilônia com o mar. Então significa que o mar significa ou representa as nações ou a sociedade humana que habita sobre a terra. Então ele diz: vi emergir dessa sociedade corrupta, sociedade imoral, sociedade perversa. Eu vi sair dessas nações ou dessa sociedade um ser ou uma besta aliado ao dragão, que tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. O que ele está falando é como se, quando Satanás, em tudo ele quer imitar a Deus, até no seu aspecto ele quer imitar a Deus, porque o seu aspecto, embora seja uma linguagem alegórica de símbolos, mas essa simbologia significa poder e autoridade. Então significa dizer que essa pessoa, esse ser que vai se levantar nessa última metade da última semana,
que vai se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, contra os cristãos, contra tudo que se refira a Deus, esse ser que vai emergir do mal, ou seja, dessa sociedade corrupta que estamos vivendo. Esse ser, ele vai ter autoridade e vai ser uma pessoa de grande poder. Talvez os historiadores e os teólogos, eles acreditam que essa pessoa que vai surgir vai surgir de um conglomerado de nações, de um ajuntamento de nações. Esse líder mundial vai ser um líder mundial que vai ter poder e autoridade sobre várias nações no mundo. Então ele diz assim, no versículo 2, a besta que vi era semelhante. Então aqui ele começa a ver, João começa a ver o aspecto desse ser. Então nós vamos ver aqui que o aspecto que ele vai ver é o aspecto de todos os seres que Daniel viu lá na sua previsão em relação a todas as bestas que surgiram naquela época, ou seja, os líderes mundiais que surgiram e foram terríveis naquela época. Então, quando ele diz assim, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aqui ele está vendo um ser que tem o aspecto de todos os seres que foram descritos por Daniel, lá em Daniel 7, 2, 3, quando também Daniel vê emergir do mar, ou seja, da sociedade corrupta daquela época, das nações humanas, da sociedade humana daquela época. Então Daniel também viu emergir do mar 4 bestas, que foi o Império Babilônico, que representa também pelo leopardo, pelo urso, pelo leão, ou seja, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônio e o Império Romano. Então Daniel previu essas 4 bestas que surgiram lá no Antigo Testamento. Então aqui João vai ver também essa besta que vai surgir, ou seja, esse líder mundial que vai ter as características juntas de todas aquelas bestas que surgiram na antiguidade. Ou seja, vai ser um ser terrível que vai ser pior do que do que Nabucodonosor. Vai ser, porque ele vai ter as características de Nabucodonosor, do Império Romano, do Império Grego-Macedônio, do Império Persa. Ou seja, vão ser de todas as ruindades, de todas as maldades que esses seres humanos surgiram. Essa pessoa que vai surgir vai ser um ajuntamento de toda essa maldade junta numa só pessoa. Porque nós sabemos que durante toda a história da humanidade surgiram bestas, que foram pessoas que surgiram de onde? Dessa sociedade humana corrupta, né? Comandada por Satanás. Nós tivemos Hitler, tivemos Benito Mussolini, nós tivemos vários líderes mundiais que foram verdadeiros horrores para a humanidade. E nós aqui vamos estar diante de um ser que vai se levantar com apoio de todas as nações da Terra, de um conglomerado de nações, ou seja, de toda a humanidade inteira vai dar apoio a esse ser, a não ser que a pessoa seja cristão. O cristão não vai estar de acordo com as ideias desse anticristo, porque esse anticristo, ele vai ser contra tudo que Deus diz. E nós já estamos vendo na nossa sociedade, né? Nós já estamos vendo que muitos já estão contemplando uma nova ordem mundial que já está sendo formada, principalmente pelos grandes poderosos dessa terra, onde eles se reúnem para dizer que está sendo formada uma nova ordem mundial, onde eles querem tirar Deus dessa nova ordem. Por quê? Porque eles querem dizer que onde Deus diz que é pecado, na palavra de Deus, o que está escrito como pecado, eles querem dizer que não é pecado. Por exemplo, a homossexualidade não é pecado, a prostituição não é pecado, o adultério não é pecado. Ou seja, eles querem tirar
Deus do centro do universo, da humanidade, ou seja, do foco do mundo. Então, essa nova ordem, quem vai comandar é essa nova ordem mundial, comandada por esse novo anticristo, por essa pessoa que vai surgir. Mas a ordem mundial, ela já está sendo criada, ela já está sendo formada. Então, hoje, você dizer que o homossexualismo é pecado, você é taxado de quê? De homofóbico, de uma pessoa que está contrário ao que a sociedade diz que é para ser. Então, vai chegar o dia onde você vai ser morta ou morto por você ter opiniões, porque você defende a palavra de Deus. Então, você defender a palavra de Deus, você vai ser morta. E isso só está faltando surgir o anticristo. Quando é que ele vai surgir? Quando é que essa pessoa vai aparecer? Quando a última pessoa for alcançada pelo evangelho. E nós já estamos vendo que poucas pessoas elas estão se convertendo. A gente leva a palavra de Deus e as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela está sendo negada. As pessoas não querem porque nós estamos num período de apostasia da fé. Ou seja, apostasia significa a retirada do amor no coração, a retirada de Deus. Então as pessoas não querem saber de Deus. E vai chegar o dia onde ninguém vai querer se converter e aí o anticristo vai surgir e vai liderar essa nova ordem mundial onde vai acabar com os crentes, com aqueles que pregam a Bíblia, com aqueles que pregam a verdade. As pessoas vão ser mortas. Muitos já estão morrendo em vários países, né? Onde principalmente eles não aceitam o evangelho, como a China. A China, todos os cristãos, eles, se forem pegos, eles poderão ser mortos, poderão ser presos. Muitos já estão morrendo em vários países do mundo. Muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Então, o que está faltando apenas é o surgimento desse novo líder mundial para protagonizar, né, de uma maneira global, né, para unificar essa nova ordem e para matar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje ainda nós estamos orando e Deus ainda está respondendo às nossas orações, mas vai chegar o dia em que as nossas orações não vão ser ouvidas, porque isso vai ser cumprimento da palavra de Deus. Os cristãos vão morrer, porque aqui, como eu acabei de falar, ele diz, se for necessário, se alguém for para o cativeiro, vá. Se alguém tiver de ser morto à espada, seja morto à espada. Mas aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ou seja, aquele que estiver passando por provação, ele não pode negar a sua fé. Ou seja, muitas pessoas negam a fé. Se você estiver diante de uma roda de pessoas que eles defendem a homossexualidade, muitas pessoas, elas ficam caladas, elas não defendem a palavra de Deus. Mas aquele que defende, muitas vezes pode ser visto, né, como homofóbico, pode ser até preso, né? Ou seja, então vai chegar o tempo onde você vai ser morto por você defender a palavra de Deus. E a palavra é isso que o capítulo 13 está mostrando o aspecto dessa besta humana, desse ser humano que vai surgir liderando um representante das nações ou da sociedade humana, que esse líder ele vai surgir porque ele vai achar sua base de poder nas nações, na sociedade dos ímpios, ou seja, é a sociedade dos ímpios que vão apoiar e sustentar o governo desse anticristo que vai surgir. Então, no versículo 4, diz assim, no versículo 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui nós não sabemos precisar, os teólogos não sabem precisar o que significa essa cabeça desse anticristo golpeada. Talvez seja
uma queda em alguma área do sistema que ele irá governar, mas que imediatamente ele ressurgirá. Então, mas isso vai ser um ato tão maravilhoso que vai seduzir os seres humanos que possam a terra, porque diz que e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é que pode pelejar contra ela? Ou seja, a sociedade humana, a humanidade vai achar que esse homem, essa pessoa vai ter tanto poder que eles vão dizer: quem é que pode contra essa pessoa? Aí no versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Esse tempo de 42 meses, se a gente pensar, a última semana de Daniel vai da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Até aqui são passados 2000 anos. Se o anticristo surgir ainda agora nessa era, será que ainda vão passar 2000 anos para que Jesus volte na sua segunda vinda? E todo esse tempo vai ser de perseguição e morte aos cristãos? Não. A palavra de Deus diz que os últimos tempos serão abreviados, os últimos dias serão abreviados. Então, no versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. Ou seja, Deus vai ser tirado e blasfemado aqui na terra. Já existe uma organização mundial. Poderosos de toda a terra se unem para formar uma nova ordem para retirar o nome de Deus. E diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse. Então foi-lhe dado poder e autoridade, ou seja, isso é uma permissão de Deus para dar a esse ser criado, né, pelo dragão, por Satanás, para que ele foi dado que pelejasse contra os santos, contra os filhos de Deus e os vencesse. Ou seja, os cristãos vão ser mortos, perseguidos e mortos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, nação, língua, e adora Laão, ou seja, todas as nações vão adorar esse anticristo. E os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quem são essas pessoas? Os que não foram selados pelo nome, pelo selo do Espírito Santo. Aquele que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, que não foi selado. Então, essa pessoa vai ser um adorador desse anticristo. Ou seja, por quê? Porque o anticristo prega liberdade. Não existe pecado. Segundo esse anticristo que vai surgir, não tem pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, ele diz que é livre, que faça o que você quiser. Não existe pecado. Então, quem não tem o selo do Espírito Santo, que conhece a verdade do Evangelho, então esses vão seguir ao anticristo, a essa nova ordem mundial, que já começou. Muitos mesmo que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas querem seguir a nova ordem mundial. Dizem que uma pessoa casar-se com outra do mesmo sexo, isso é coisa normal. Um adultério, uma pessoa adulterar, prostituição, isso é coisa normal. Isso não, é besteira, bobagem. O namoro entre as pessoas que não são casadas, o namoro antes do casamento, o sexo antes do casamento, isso é coisa normal, isso não é pecado. Isso é a nova ordem mundial, onde não existe pecado. Então, isso é blasfemar contra Deus.
Então, esse anticristo que vai surgir vai ser contrário a tudo que se relaciona a Deus. O que está faltando é apenas essa pessoa, esse líder mundial, que talvez seja já o próprio sistema, o sistema mundial, já seja o próprio anticristo. Aí diz assim, no versículo 11, eu vou ver agora a besta que emerge da terra. Essa daqui do versículo 1 ao versículo 10 corresponde a essa besta que vai surgir do mar. Agora, a partir do versículo 11 até o versículo 18, vai ser a besta que emerge da terra. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Se seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, este número é 666. Ora, agora aqui está um outro aliado de Satanás, que vai ser a besta que emerge da terra. Terra, na Bíblia, ela fala, quando se fala muito em terra, se fala muito da terra, se fala em Palestina. Na Palestina, ou seja, quando diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra, então, quando fala emergir da terra, está falando de um lugar que pode ser da Palestina, ou seja, de um local onde tenha algo a ver com santidade, com a terra de Deus. Então, os teólogos e os que estudam escatologia, eles acham, principalmente os que defendem a escola de interpretação amilenista, a qual eu estou fazendo a interpretação da Bíblia. Então, eles dizem que aqui vai surgir um falso profeta, uma pessoa que vai ter uma orientação espiritual, uma religião, ou seja, uma pessoa que vai professar uma fé, que vai dar toda uma fé que não vem de Deus, mas vem do dragão, que vem de Satanás, que pode ser uma pessoa que vai surgir vinda da Palestina, ou seja, lá da Palestina, onde está o islamismo, onde o islamismo é uma religião predominante, e que essa pessoa que possa surgir do islamismo vai ser essa pessoa que vai ser uma aliada do anticristo, ou seja, o anticristo ele tem todo o poder político-militar, enquanto que a besta que emerge da terra vai ser a pessoa que vai ter o poder religioso. Então diz aqui, vi ainda outra besta emergir da terra. Então da terra, quando está dentro, terra, lá em Josué, sempre fala terra como sendo uma região que seja a Palestina. Então aqui diz, vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
E terra também aqui significa um lugar santo, mas não aqui não a santidade de Deus, mas uma santidade vinda do dragão. Porque enquanto o mar significa perverso, perversidade, região, nação perversa, aqui a terra significa um lugar santo, sagrado. Aí, por isso que a Bíblia, ela relaciona essa palavra terra a Palestina. Então, pode ser que saia da Palestina esse líder mundial religioso, principalmente professando a fé do islamismo. Então ele diz assim: possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro real, verdadeiro, é Jesus, mas esse falso também se apresenta com característica de cordeiro, mas falava como dragão, falava como Satanás. Aí no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, ele tem autoridade sobre a besta que emerge do mal, ou seja, sobre esse líder mundial. Esse falso profeta vai ser também um aliado dele, uma pessoa que vai estar de acordo com o que o líder mundial preconiza, ou seja, essa nova ordem mundial sem Deus, sem a presença de Deus, sem as coisas de Deus, onde eles vão blasfemar contra Deus. Então, esse falso religioso também está de acordo com tudo que o anticristo preconiza. E diz assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa cuja ferida mortal fora curada, ninguém sabe. Pode ser uma derrota que ele tenha sofrido, mas ele tenha se reerguido e se levantado. Então, essa autoridade espiritual, ou seja, essa autoridade religiosa, vai fazer com que os habitantes da terra, com que as pessoas adorem ao anticristo. Sempre está, tudo que a linguagem de símbolos e de alegoria que está aqui no Apocalipse, ela sempre se relaciona com as coisas que estão no Velho Testamento. Então nós vimos que no Antigo Testamento, inclusive o próprio Jesus, quando ele manda uma carta lá para Pérgamo, a carta para aquela igreja de Pérgamo, ele fala sobre a habitação de Satanás que estava ali em Pérgamo. Por quê? Porque Pérgamo tinha construído um altar para adorar a quem? A César, adorar o imperador romano. E ali eles estavam fazendo até altar e colocando pessoas em sacrifício, como foi o caso de Antipas. Antipas era um cristão que eles ofereceram em holocausto, em favor, em homenagem, para prestigiar o imperador romano César. Então aqui também ele está dizendo que esse mesmo falso profeta, ele vai fazer com que as pessoas adorem ao líder político mundial, né? Porque ele vai ter a liderança política, vai ser a primeira besta que a gente viu que ela emerge do mar, emerge da sociedade corrupta, da sociedade humana corrupta. Então, esse religioso, ele vai fazer com que as pessoas o adorem. Aí, como vai ser essa adoração? Pode ser através até mesmo da própria inteligência artificial. E diz assim: se seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, esse líder religioso vai fazer com que as pessoas tenham o líder político como um líder religioso, como um líder onde ele tenha que receber toda a adoração. E aquele que não quer adorá-lo vai ser executado, vai para a morte. Então, os filhos de Deus que não concordam com essa ordem mundial desse líder, eles vão ser mortos por isso, porque eles não vão querer
concordar, não vão querer adorar a essa imagem, ou seja, a essa ordem que o próprio líder vai colocar e vai impor sobre a humanidade, sobre as pessoas. Aí diz assim: a todos quantos não adorassem a imagem da besta, fizessem morrer, a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ou seja, aquele que adorar, ou seja, aquele que concordar com a nova ordem mundial. Que nova ordem mundial é essa? Que não existe Deus, que Deus vai estar fora, que tem que adorar a Ele, ou seja, Ele é quem é o Deus, não existe outro Deus, mas sim Ele. Então, aquela pessoa que concordar com essa ordem mundial, então ela vai ter livre acesso, né, para que ninguém possa, ou seja, essa pessoa vai ter direito de comprar, de vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, aqui, Satanás, ele é tão astuto que ele imita, quando ele fala a marca, né? Aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aqui, esse número que ele fala, 666, né? É um número que é o tipo de uma imitação do selo de Deus sobre os homens, daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o selo do Espírito Santo, ele é na mente, ou seja, a pessoa quando se converte, aceita Jesus na sua vida, ela recebe o selo do Espírito Santo, porque ocorre uma metanoia, uma transformação da sua mente através da palavra de Deus. Aqui, Satanás, ele vai querer também que as pessoas sejam transformadas com essa marca e com esse número também na sua mente, na sua posição, na sua maneira de viver. Ou seja, a pessoa que olhar para ela sabe que ela é uma pessoa que não vive de acordo com a palavra de Deus. Aquela pessoa, ela já a gente vê que é uma pessoa que aceita essa nova ordem mundial. Hoje em dia, você reconhece um cristão e você reconhece uma pessoa não cristã. Ou seja, quando você olha para uma pessoa que está toda tatuada, uma pessoa que anda com um aspecto que concorda com essa nova ordem mundial, é uma pessoa que aceita o que o mundo impõe, né? Que o mundo está dizendo que o normal, que o certo é que o pecado, não existe pecado. Então aquela pessoa, a gente vê quando ela adota o sistema mundial como o sistema dela, diferente de um crente que conhece a palavra de Deus, que fala da palavra de Deus, que fala das coisas de Deus, diferente de uma pessoa do mundo, do sistema mundial, da nova ordem mundial. Então hoje nós já podemos perceber quem são de Deus e quem são do mundo, quem são do sistema. E vai chegar o dia que nós já estamos vendo, já estamos reconhecendo essas pessoas que são de Deus e que são do sistema mundial, da nova ordem mundial. Nós já sabemos. Muitas vezes você sabe, você conhece uma pessoa quando ela é do sistema, quando ela é marcada pelo sistema, ou uma pessoa que é marcada pelo selo do Espírito Santo. Hoje nós podemos já identificar. Então é isso que esse capítulo 13 está mostrando, que vai emergir, né, um aliado do dragão que vai apenas representar essa nova ordem mundial, mas que vai ter um poder político, militar, ou seja, é uma pessoa que vai ter poder e autoridade sobre várias nações, como também vai ter um poder religioso, que também vai ter muito poder de produzir sinais e maravilhas. E nós já vemos que existem religiões que professam Jesus, que tem poder, mas que não tem a palavra de Deus como a verdade. Elas seguem um falso evangelho, né? Ou seja, elas adotam um falso evangelho,
Mas no meio desse falso evangelho existem sinais e maravilhas que enganam a muitos. Então, o que nós podemos ver é que vai ter um anticristo blasfemando contra Deus e matando a igreja do Senhor Jesus, como também aliado a ele vai ter um falso religioso, uma pessoa que vai professar uma religião contrário a todas as coisas de Deus. E nós vemos que, como ele fala em terra, pode ser que seja uma pessoa vinda da Palestina, que seja um religioso que venha do Islã, do islamismo, que possa surgir como também uma figura poderosa nessa terra, que é aliada do dragão juntamente com o anticristo. Então, isso é o que nos mostrou a palavra de Deus através aqui do capítulo 13. Amém?